Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos estar trazendo mais uma parte da série dos Estudando os Personagens Bíblicos. E se você gosta desse conteúdo, já vai deixando o seu like, porque quando você curte este vídeo, o YouTube entende que vocês gostam desse conteúdo, que você gosta desse tipo de vídeo. Então curte bastante, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você está aqui, pulou de paraquedas aqui neste canal, então já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho da notificação para que você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. Então, hoje nós vamos estar estudando mais um personagem bíblico, e se você quer saber qual personagem que nós vamos estudar hoje, vem comigo que você vai ver. Bom, então o personagem bíblico que nós vamos estudar hoje vai ser Noé. Quem conhece esse personagem sabe o quanto esse homem era obediente a Deus, o quanto ele foi muito abençoado por Deus, o quanto ele foi obediente na obra, que ele foi, um homem escolhido, para preservar a humildade, porque ele sim, ele era um homem humilde, um homem que dependia de Deus para tudo que ele precisava, para tudo que ele fazia, ele dependia do Senhor. Então nós vamos aprender muitas lições sobre ele. Talvez o que eu for falar aqui vocês podem conhecer ou não conhecer, Então vocês prestem atenção, porque cada vez mais que nós estudamos, que nós temos o conhecimento da palavra de Deus, quanto mais a gente se aprofunda mais na história, mais a gente conhece, a vida do personagem. Então, se você gosta desse vídeo, então vamos lá, vamos falar sobre esse personagem tão, importante, que ele foi, um homem obediente à palavra de Deus, um homem que fez a diferença, no meio da geração, que se você não viu, o vídeo que o vídeo anterior que eu falei do profeta Enoque, como eu falei para vocês, Enoque, ele é bisavô de Noé, então Enoque, ele era um homem fiel a Deus, um homem de fé. Mas eu não vou estar falando aqui, se você não viu ainda, corre lá assistir, tá bom? Para você entender do que eu estou falando aqui, desse profeta, amém? Então, nós vamos hoje, falar de Noé, Noé, ele foi, um homem, que fez a diferença na terra, que foi um homem inspirado por Deus, um homem que se fez, que fez a vontade do Senhor, com tudo que ele tinha, mesmo ele sendo zombado, mesmo ele sendo, rejeitado por muitas pessoas, porque muitos zombavam dele, falavam, nossa, por que você está servindo esse Deus? Para que você está fazendo isso? Então ele era, um homem rejeitado, um homem que era zombado pelas pessoas, por adorar a Deus, por servir a Deus. Então, esse homem, ele foi um homem de fé, um homem obediente à palavra de Deus. Amém? Então, gente, neste vídeo, como eu falei, eu vou estar lendo aqui para vocês, uma introduçãozinha do estudo que eu vou estar dando para vocês. Então vocês prestem atenção, tá bom? Prestem atenção no que eu vou falar para vocês, porque é muito importante, gente, é muito importante a gente aprender mais da palavra de Deus, Nunca é demais, amém? Nunca é demais. Então vocês prestem atenção, tá bom? Então vamos começar.
Que triste situação! Em apenas 2000 anos, a Terra passou do que Deus declarou, muito bom. Para onde Deus se arrependeu de ter feito isso? Por que Deus se arrependeu? Em Gênesis 6, 11 e 12 diz: a terra também estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, pois toda a carne corrompeu seu caminho na terra. Amém? Então, né, como vocês sabem, né, na história de Noé, né, Deus, ele se entristeceu muito, né, com esta geração, né, que quando Caim, ele matou Abel, né, a geração de Caim foi a pior geração que teve na Terra, né? Então as pessoas eram más, as pessoas eram, né, faziam coisas que Deus não se agradava, faziam coisas assim que a gente não imagina, né? Não imagina como era horrível, né? Era violência atrás de violência, era, né, pai contra filho, né? E era muitas coisas, era muita, né, violência, muita coisa errada que não agradava a Deus. Então, Deus, ele se arrependeu, né, de ter feito, né, o homem, né? Ele se arrependeu de ter feito o homem. Mas Deus, ele viu uma bondade em uma pessoa, ele viu a obediência em uma pessoa. E essa pessoa era Noé, né? Noé, ele era um homem obediente. Então ele foi o escolhido, né, para salvar a humanidade. Ele que foi escolhido para poder fazer o que Deus queria fazer. Amém? Então, né, Noé, ele foi, como vocês já sabem, ele fez a arca, né, fez a arca que Deus mandou fazer. Então, eu vou estar falando aqui para vocês, tá? Que fala que nós vamos falar sobre bastante coisa sobre Noé, né? Os fatos relevantes sobre Noé. Então, primeiro nós vamos falar da sua família, amém? Então, em Gênesis capítulo 5, versículo 32, que diz assim, né? Que fala aqui, ó. E era Noé da idade de 500 anos. Olha, gente, 500 anos. Uma idade bem assim, né? Então Noé, ele tinha 500 anos. E gerou Noé o Sem, o Cão e o Jafé. Então esses foram os 3 filhos de Noé: Sam, Cão e Jafé. Amém? Então essa foi a família de Noé. Amém? Então esses são os filhos que Noé, né, gerou. Amém? E Noé e o resto da humanidade, um grande contraste de caráter. Então eu vou ler aqui para vocês entenderem, amém? Né, em Gênesis capítulo 6, versículo 9 e 12, que diz assim: essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face.
porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás, por dentro e por fora, com betume. E desta maneira a farás de 300 covalos o comprimento da arca, e de 50 covalos a sua largura, e de 30 covalos a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um covado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhes as andares baixos, segundo e terceiros. Então, gente, então essa foi, né, como que eles fizeram a arca, né, de Noé. Fizeram tudo isso aí que foi feito, né, a arca. É uma coisa bem interessante, né, a gente saber, né. E nos capítulos do capítulo 6, do 9 ao 12, né, como eu li para vocês, né, que a geração, né, que Noé estava, que através da geração de Noé, né, que começou a ter uma geração boa, né, porque antes a geração, né, que foi de Caim foi a pior geração que teve, né, então através de Noé, outras gerações foram feitas, né? Então essa geração, né, começou, né, com a obediência a Deus, né, com Noé, que foi uma geração abençoada. Amém? Então foi muito bom, né? Boa essa geração. Então, como vocês podem ver, né, que na terra havia muita violência. Então, por isso que Deus, ele não se agradou, né, daquela terra. Então, ele decidiu fazer uma arca para que ele colocasse a família dele e colocasse, né, os animais, né, um casal de cada espécie. Amém? Então, foi isso que ele fez. Então, aqui, ó, Noé é a última semana. O grande convite de Deus e a grande obediência de Noé. No Gênesis 7, do 1 ao 9, diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 machos e sua fêmea, mas os animais que não são limpos, 2 o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Então Noé foi um homem obediente, né? E era Noé da idade de 600 anos. Então, quando Noé fez a arca, ele tinha 600 anos, gente. Então, vamos assim por parte. Noé, quando ele gerou Sem, Cão e Jafé, ele tinha 500 anos, tá? 500 anos. E aí, quando ele fez a arca, ele tinha 600 anos, né? Então, quando o dilúvio, né, aconteceu, ele tinha 600 anos de idade, tá? E aqui, ó, e entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra. E entraram de 2 em 2, como eu falei para vocês, em 2 e 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Amém? Então, foi isso que aconteceu, né?
Então, na idade de 600 anos, né, Noé foi quando começou o dilúvio nas águas, né? Que Noé foi colocando os animais, né, um casal de cada espécie, né? E aí que foi o que aconteceu, né? Aqui, ó. E agora Noé e o dilúvio, o grande julgamento da terra por Deus. No versículo 7, agora continuando, né? Do 10 ao 24, ó. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cão, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. O dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todos os céus do céu foram cobertos. 15 covados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e espiou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos a terra. E ficou somente Noé e os que com eles estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então foram 150 dias que eles ficaram na arca, né? Então foi dias e dias, né? 40 dias e 40 noites numa arca. Então imagina como estava aquele lugar, né? Como foi difícil, né? Como a luta foi difícil estar dentro de uma arca cheio de animais, né, que deveria estar um cheiro muito ruim, né, lá dentro da arca, né, por ter muitos dias que eles ficaram lá, né? Então, foi difícil, a luta foi difícil, mas Deus, ele honrou a fé de Noé, né? Ele salvou ele e a família dele desse dilúvio. Então Deus, ele fez isso para que pudesse ter uma nova geração, porque a geração que ele a geração que Caim fez foi uma geração que Deus não aceitou, né? Uma geração que tinha muita violência, tinha muitas pessoas que pecavam, né? Que idolatravam coisas que não eram para adorar a Deus. Então, por isso que Deus ele fez o que fez, né? Mas, né, mas ele prometeu, né, que já vamos chegar nesse ponto, né, de que ele nunca mais iria fazer isso, né? Nunca mais ele ia fazer um dilúvio na terra, né? Então, gente, esta foi o dilúvio, né? O que aconteceu, né, nas águas, né? Agora nós vamos ver, né, a parte do novo começo, né, de capítulo 8,
do versículo 15 ao 22, que diz assim: E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal, de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus. E as chuvas dos céus deteve-se, e as águas tornaram-se de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arara, e foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes, e aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Noé solta um corvo e depois uma pomba. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. As pombas, porém, não achou repouso para a planta do seu e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou a meter-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancava uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Amém? Glória a Deus. Né? Então, eles teve uma vida nova, né? Ele tinha pegado uma pomba, primeiro foi um corvo, aí o corvo voltou, né? Viu que a terra ainda não estava, ainda estava cheia de água ainda. Aí depois foi ele esperou 7 dias, aí ele ele levou outra pomba, aí ela voltou, aí mais 7 dias, aí ele colocou de novo a pomba pra ela. Aí ela voltou com um bico de oliveira. Aí, então, aí ele viu que a água tava minguando ainda. Então, aí na terceira vez que ele soltou a pomba, aí ela não voltou mais. Então, isso quer dizer que foi o sinal de que a terra foi o sinal de que a água já tinha secado. Foi assim que aconteceu, né? E agora, né, sobre o começo de Noé, né, que foi aqui, ó. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se rola sobre a terra, traze fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Amém? O que falou aqui, né, que Deus, ele disse, ele fez a promessa de que nunca mais iria amaldiçoar a terra como ele fez, né? Como aconteceu, porque o homem ele já é mal desde quando nasce, né? Quando ele
vem aqui à Terra, né? Então, Deus, ele fez a promessa de que nunca mais iria, né, fazer isso, né? Ia colocar fazer um dilúvio aqui na Terra. E foi até hoje, né? Até hoje Deus nunca mais fez isso na Terra, né? Então ele fez um pacto com Noé, né? Fez uma aliança com ele, né? Dizendo que nunca mais ele iria fazer isso na Terra, né? E esse arco foi o arco-íris, né? Então sempre quando você vê um arco-íris, que você lembre, né, da promessa que Deus fez, né, de que nunca mais iria fazer um dilúvio aqui na Terra, né, de que ele fez a aliança, que o arco-íris foi a aliança que Deus fez, né, que foi uma aliança que Deus fez, né, dizendo que nunca mais iria fazer um dilúvio na Terra. Amém? Então essa foi, né, a aliança que Deus fez para conosco, para o homem, né, para Noé, né, para nós, né, de que nunca mais iria fazer isso. Então, né, a lição, né, que nós aprendemos com Noé é a obediência, né? É a vontade, que nós devemos fazer a vontade do Senhor, né? Obedecer a palavra de Deus, obedecer o que Ele tem para nós, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mesmo de pessoas que fazem zombaria com a gente, né? Porque nós somos cristãos, né? Porque Noé, ele sofreu com isso, ele sofreu, né? Quando ele estava construindo a arca, ele foi zombado, né? Pessoas zombaram dele, falaram: ai, por que você está construindo uma arca nesse tempo, né? Porque pensaram que ele era louco, né? De fazer isso. Então, né? E aconteceu, né? E aconteceu, né, o ruim, né, na vida dessas pessoas que zombavam de Deus, de que fizeram coisas erradas. E então que nós, mesmo nas pessoas que nos perseguem, né, porque nós somos cristãos serão perseguidos aqui na Terra, né. Então, que você possa ser obediente ao Senhor, mesmo em tempos de lutas, porque se nós estamos com Deus, nós conseguimos vencer todas as tribulações, todas as perseguições, né? Então, Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Então, seja obediente à palavra de Deus, seja obediente à palavra, porque Ele sabe de todas as coisas. E Noé, ele viveu 950 anos e depois ele morreu. Amém? Então, foi 950 anos que Noé viveu aqui na Terra. Amém? Então, esse foi o vídeo, gente. Esse foi o estudo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se te ajudou neste vídeo a ter aprendido mais sobre Noé, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para que você não venha perder nenhum vídeo aqui do canal. Então, Deus abençoe, um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau!